Vamos começar nossa pesquisa por Guarabira e ver os rastros de ódio de Frei Damião, onde existe uma majestosa imagem de escultura do frade. Só o pedestal tem 12 metros de altura, e a estátua mais 22 metros de altura. Ultrapassou em altura e em largura o monumento ao Padre Cícero, em Juazeiro, no Ceará. No Brasil, só é mais baixa do que o Cristo Redentor. O pedestal do monumento é composto de terra e mais 2 pavimentos, onde está localizado um museu do frade. O visitante circula andando em um corredor, observando fotos, notícias e histórias acerca do frei. O meio da estátua é vazado e quando se olha para cima se vê que a estátua é de concreto oco. É um santo oco, e essa é uma verdade que o povo evangélico conhece muito bem. Cerca de 2 quilômetros morro abaixo está a Igreja Evangélica Congregacional de Guarabira. Ensinou-nos o atual pastor, Sandro Fernandes Paiva. Ela hoje tem suas portas de vidro, pois não temos medo de sermos apedrejados novamente pelos fiéis do Frei Damião. A agressão ocorreu no início da noite de inauguração do templo, no dia 21 de abril de 1937, na gestão do pastor Arthur Pereira Barros. A ata da igreja descreve um grande auditório cuja bancada estava repleta de famílias, inclusive crianças. Foram estes atacados de improviso por fanáticos do Frei Damião. Esse cerco durou mais ou menos 3 horas, tornando-se mais perigoso quando indivíduos previamente preparados lançavam pedras nos fios, desligando a energia elétrica. Nesta ocasião a maior parte do povo, arriscando a vida, começou a saltar por cima dos muros, permanecendo no templo os pastores e alguns membros. Muitos dos agressores gritavam insultos aos crentes, que na época eram chamados de bodes pelos católicos. Alguns usavam aquelas túnicas marrom escuras, típicas dos capuchinhos, e exaltavam o Frei Damião. No dia seguinte, a quantidade de pedras e paus jogados sobre os crentes totalizava 1.500 quilos, detalha a ata. Alguns evangélicos saíram feridos e a fachada da frente da igreja ficou marcada com centenas de buracos causados pelas agressões. Será que aqueles que construíram a estátua monumental do frade, a cerca de 2 quilômetros de distância dessa igreja congregacional, sabem que o Frei Damião foi o responsável por inflamar e atiçar a multidão de católicos contra os evangélicos? Vejamos agora a perseguição do Frei Damião em Catolé do Rocha, Paraíba. Entrevistamos vários moradores, hoje crentes no Senhor Jesus, que na época das santas missões do frade eram católicos roxos. Algumas das muitas frases proferidas pelo Frei Damião e ouvidas por esses irmãos, foram: não é pecado perseguir os bodes evangélicos, pois eles são inimigos da Santa Igreja Católica. Não ficará nesta cidade nem rastro de evangélico. Casamento civil é só na Igreja Católica, na evangélica não tem nenhum valor, é igual ao ajuntamento de um gato com uma gata. Havia um incentivo dos políticos e da Igreja Católica para maltratar os crentes, sentencia Pedro Nunes Neto, um ex-católico que hoje, aos 76 anos de idade, é evangélico. Párocos e multidões de católicos foram instigados pelo amargurado Frei Damião, que jorrava ódio pelos evangélicos. Em Catolé do Rocha, o frade perseguidor perpetuou uma escola já existente de discípulos cruéis. Ainda hoje, na calçada em frente à igreja matriz, existe um busto do Frei Damião de Bozano, onde alguns devotos fazem seus pedidos. Antes mesmo do raivoso Frei pisar nestas terras, o Monsenhor Constantino ensinava ao povo de Catolé do Rocha: aos evangélicos, nós católicos não damos morada, não compramos, nem vendemos coisa alguma, muito menos entregamos correspondência e nem mesmo permitiremos a eles o fornecimento de água. Naquele tempo, havia uma fonte pública na cidade de Catolé do Rocha conhecida como o Poço do Vigário.
Em algumas casas de pessoas importantes, o povo em geral tirava água para o consumo em suas casas. No entanto, os evangélicos não podiam mais pegar água. E agora? O que fazer? Onde buscar água para continuar vivendo? Mulheres e crianças evangélicas choravam com fome e sede. Homens evangélicos angustiados tentavam sair da cidade. E o Monsenhor Constantino aproveitava a situação, forçava o povo evangélico para convocar os crentes a regressarem ao seio da Igreja Católica Romana. Estou narrando fatos ocorridos no sertão paraibano há cerca de 70 anos. Mas, o nosso Deus é maravilhoso e tocou no coração de um casal católico, o Sr. Hercílio Maia e Dona Eleonora, que tinha um poço na sua residência. Eles ficaram sensibilizados com o sofrimento do povo de Deus e liberaram o seu poço para todos os evangélicos. O Monsenhor tentou impedi-los, mas não conseguiu. Então, amaldiçoou o casal, saiu irado e nunca mais os cumprimentou. Miguel Guedes Bezerra era um católico praticante, mas hoje, com 96 anos, é salvo pelo sangue do Senhor Jesus e bastante lúcido. Bezerra me contou que havia emboscadas dentro do mato para apedrejarem, maltratarem e saquearem os evangélicos que na época se chamavam de bodes pelos padres católicos romanos. Faziam emboscadas para quem que viajassem de Catolé do Rocha para qualquer outro povoado satélite. Mesmo com tamanha perseguição, a Igreja de Cristo crescia. O quebra-quebra dentro da Igreja Evangélica Congregacional em Catolé do Rocha aconteceu em uma noite de sábado, no mês de junho de 1938, com a autorização do perverso padre Joaquim de Assis. Foi na gestão do pastor Lidônio Fragoso de Almeida. Naquela ocasião estava sendo realizada uma série de conferências sobre o tema idolatria, ministrada pelo reverendo Josué Alves de Oliveira, um ex-pastor daquela comunidade. Dona Maria do Carmo de Paiva Maia, que à época tinha 19 anos, é casada com Miguel Guedes Bezerra, já citado anteriormente. Maria do Carmo, hoje com 87 anos, lembra-se de muitos detalhes daquela noite. Eu era solteira e estava dentro da igreja, momentos antes do culto iniciar. Já tinha observado que um grupo de homens e rapazes começava a se ajuntar do lado de fora da porta da igreja. Por 2 vezes, eles se movimentaram como se fossem entrar na igreja, mas não entraram. Na 3ª vez, entraram mesmo, gritando insultos. Eles foram até o primeiro banco da igreja, o levantaram bem alto e sacudiram no chão, espatifando-o. Os intrusos fizeram a mesma coisa com o segundo banco. Saí correndo da igreja com medo e o pastor Josué Alves de Oliveira escapou pulando a janela. A algazarra só acabou quando a polícia chegou. Além de quebrarem alguns bancos, portas e a mesa, destruíram também a serafina, uma espécie de órgão antigo.